Eu sou um homem gay, chocando absolutamente zero pessoas. Mas é com essa constatação que eu queria trazer a pauta de hoje. Por que a gente precisa tanto sexualizar corpos masculinos? Tudo isso começou quando nessa semana eu tava no Grindr, eu vi uma foto, eu não tirei print porque eu fiquei bastante perturbado com o que eu vi, então eu preferi só fechar o aplicativo. Mas eu vi uma foto de um rapaz usando a foto do Evan Peters e ele se nomeou como Demer. E aí a primeira foto era uma foto do rosto do ator e a segunda foto era uma foto do ator sem camisa. E eu achei isso de bastante mau gosto. Demer, pra quem não sabe, é uma série nova da Netflix. Importante dizer, eu não assisti essa série, eu não tenho estômago pra ver essa série, eu consigo ver poucas coisas de terror e suspense. E Demer não foi uma delas, porque me avisaram de que ela é uma série pesada. Então eu não me aventurei a ver a série. Tanto que toda essa reflexão que eu vou trazer aqui não é sobre a série em si, mas é sobre um movimento que eu tenho percebido ultimamente e que eu acho que a gente tem que conversar sobre. De uma maneira resumida, a série Demer conta a história de um psicopata canibal, uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos. E pelo que eu ouvi dizer, a série é bem forte e algumas pessoas acusaram a série de um pouco romantizar a história desse cara, o Demer. E como eu não vi a série, eu não vou entrar no mérito se sim ou se não. Inclusive, importante, esse vídeo não é um sim ou não, é uma reflexão que eu tô jogando aqui pra gente. A questão é que alguma das coisas que eu vi da série pra fazer esse vídeo, existe uma sexualização do corpo masculino, do protagonista, o Evan Peters. E a gente sabe que dentro da comunidade de homens gays, especificamente, a gente tem uma questão, eu particularmente acho até um pouco mal resolvida, com essa hipersexualização dos corpos masculinos. Não é à toa que a gente constantemente vê pessoas da comunidade, quando estão numa balada, por exemplo, falam que vão pegar um hétero, querem pegar um homem porque é gostoso. Em reality shows a gente ouve esse tipo de comentário, do tipo, aquele homem é super mau caráter, mas ele é super gostoso. E eu comecei a pirar um pouco o que acontece com a nossa comunidade e com a nossa criação, de certo modo, para fazer com que a gente sexualize bastante os corpos masculinos. E uma das coisas que eu caí foi esse lance da fetichização dos corpos masculinos. Um fetiche é uma adoração ou uma predisposição a gostar ou de uma parte do corpo, ou de uma situação. E eu percebo que o fetiche permeia bastante pelo lado do proibido, do que não é visto. Deixando claro de que um fetiche tem que ser consensual de todas as partes envolvidas dentro da relação, senão é um crime. Mas pegando esse gancho do impossível, do proibido, eu acho que eu entendi um pouco do porquê relações são fetichizadas por homens gays. Porque pra gente se relacionar durante muito tempo, e até hoje a gente sabe disso, foi proibido. Ainda é proibido para muitas pessoas. Então eu sinto que as relações que a gente tem entram exatamente nesse lugar da proibição. Então a gente fetichiza uma coisa que a gente não pode ter. E é triste a gente pensar que a gente tá fetichizando relações e corpos simplesmente porque a gente não pôde ter isso na nossa adolescência, por exemplo. E o que faz com que um rapaz entre num aplicativo, coloque a foto fictícia de um personagem real que foi um criminoso contra homens gays, ter o interesse de usar essa imagem como foto de perfil. Lembrando que agora no Halloween, várias pessoas se fantasiaram de Demer e muitas dessas pessoas eram homens gays. E me dói um pouco pensar nisso, mas eu acho que é porque o Evan Peters é bonito. E bonito eu quero dizer dentro do padrão, tá? A série retrata ele de uma maneira bastante sensual. E aí eu preciso fazer um adendo aqui de que se você não acha isso problemático, se você acha que talvez eu esteja indo longe demais ou que isso possa ser um possível mimimi, eu acho que é bom você rever algumas questões aí. E é claro que eu tô falando aqui de Demer, que de certo modo sensualiza a imagem desse protagonista, mas você já viu as outras séries do Ryan Murphy?
E é claro que eu tô usando aqui a imagem e a voz do Ryan Murphy, que é um homem gay, como à frente de toda uma indústria. Absolutamente todos os projetos que eu vi do Ryan Murphy, de certo modo, tem esse lance de sensualizar, na minha opinião, um pouco demais corpos masculinos. Também é importante fazer esse adendo, eu não tiro de maneira nenhuma a credibilidade de todas as séries que o Ryan Murphy já fez, muitas delas sendo absolutamente importantes para a nossa comunidade, como Pose, que é uma das obras mais lindas que eu já vi do Ryan Murphy. Ela não só traz no elenco várias meninas trans que são excelentes atrizes, como tem um roteiro impecável, e como o filme da Netflix Boys in the Band, que é uma adaptação de uma peça da Broadway contando a história de homens gays. E o filme é super representativo quando o elenco inteiro é composto por atores assumidamente gays. São obras muito importantes para nossa comunidade, mas eu preciso falar sobre esse olhar hipersexualizado que eu sinto que o Ryan Murphy tem. Você lembra nos anos 2000, quando a gente teve um momento em que as mulheres se posicionaram, falando que elas queriam ser vistas além do seu corpo? Foi bem aquela fase da paniquete, bem aquela fase das personagens femininas absolutamente deploráveis em programas como Zorra Total ou vários outros humorísticos. Então, eu sinto que homens gays estão exatamente nesse lugar hoje em dia. Quando a gente não é visto por uma lente absolutamente estereotipada e caricata, sendo o amigo gay ou o colega gay, a gente é visto pela nossa própria comunidade como um pedaço de carne, talvez. Como simplesmente um corpo. E eu não tô falando que a gente não possa ser retratado com belos corpos. Claro que a gente pode. Mas é importante que junto dos nossos corpos na dramaturgia estejam bons roteiros, estejam excelentes personagens. O meu sonho particular é ver um filme com protagonistas gays de aventura, em que eles estão, sei lá, roubando um banco. E não como uma visão heteronormativa, a gente tá sempre sofrendo por não ser aceito, ou em uma visão, como muitas vezes eu vi em personagens das séries do Ryan Murphy, nós somos máquinas de sexo que não conseguem se segurar. Which is why I called you. We are overwhelmed. Please just tell me you'll take this job on. I will drop to my knees and I will beg if I have to. Esse vídeo ficou num tom bem diferente de tudo que eu faço aqui no canal, mas eu resolvi começar a trazer essas reflexões. Reflexões que eu acho que são importantes. Reflexões que eu vejo a partir da dramaturgia e da cultura pop que está em volta da gente, que obviamente só reflete o que a gente vive. Porque no final das contas, a gente é tudo um bando de ser humano, complexos demais, confusos demais, e eu quero ser retratado em séries, em filmes, bem além da minha aparência.